Glória a Deus, meus irmãos, vamos trazer aqui a palavra de Deus, um vídeo para corrigir Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio, Paulo e Barnabé, eles estão ali pregando a palavra de Deus. De repente, eles foram ameaçados ali de ser apedrejados. Então, eles correram, fugiram para outras cidades, né? Ele vai para Listra, e chegando em Listra havia um homem paralítico, de nascença ele era coxo, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Essa palavra aqui, ela vai aparecer no grego, vamos ver aqui nas nossas anotações. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Essa palavra curado é no grego sotenai. Sotenai significa ser salvo, né? Nesse caso, ser salvo do seu mal. Então Paulo disse: endireita-te sobre os teus pés, e o homem se levantou e ficou em pé. Aí os idólatras da cidade queriam agora adorar a Paulo e Barnabé. Colocaram agora o nome de Júpiter e Mercúrio. Júpiter, que quer dizer Zeus, né? Deus, príncipe do panteão grego, e Mercúrio, que é Hermes, o Deus mensageiro e porta-voz dos deuses, quer dizer, o filho de Júpiter. E Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, né? Em sinal de horror, de vergonha, de opróbrio, pela sua blasfêmia de achar que o homem fazia aquilo, que na verdade quem faz milagres é Jesus, nós somos apenas o vaso. Deus é o que opera tudo e todos, né? E aqueles homens apedrejaram Paulo e Barnabé, apedrejaram eles, e eles foram lançados para fora da cidade. Depois eles rodearam a cidade, juntaram e continuaram ali a sua caminhada missionária, né? Essa caminhada missionária, agora que eles saem dali e continuam pregando o evangelho. Eles vão se juntar com os presbíteros para tomar alguma decisão lá em Jerusalém sobre qual seria a principal doutrina para os novos convertidos, né? Havia ali alguns que queriam que fosse feita circuncisão, que era aquela circuncisão lá de Abraão, e outros que queriam que fosse pregada a lei de Moisés, né? E Paulo, juntamente com os irmãos, no capítulo de número 15, a liderança da igreja toma a seguinte decisão, que não era necessário fazer circuncisão, não era necessário pregar a lei de Moisés, mas que apenas não adorassem aos ídolos, nem comessem nada sacrificado aos ídolos, não tivessem relações sexuais ilícitas, como homossexualismo, adultério, fornicações, e também simplesmente não comesse carne de animais mortos sufocados e nem comesse sangue. Então, Atos 15 e 20, Atos capítulo 15, versículo 20, é a doutrina que foi imposta à igreja primitiva. A doutrina está resumida nisso, né? Esses 4 itens: não se contaminar com os ídolos, não ter relações sexuais ilícitas, não comer carne sufocada e nem comer sangue. Então, essa foi a decisão. Os apóstolos enviaram ali uma turma de gente para Antioquia com os escritos, uma carta doutrinária, não é uma carta de recomendação. Preste bem atenção, porque carta de recomendação é uma coisa, carta doutrinária é outra. Carta de recomendação é invenção desses bestas, desses pastores que não tem Espírito Santo que revela, não tem unção, não tem consagração, não tem dom, não tem nada. Esses imundos ficam inventando carta de recomendação. Mas carta boa mesmo é essa que foi levada pela igreja primitiva, doutrinária, com 4 itens apenas, 4 itens que não podiam ser feitos. Estão também nos versículos 28 e 29, que é a doutrina da igreja primitiva, Atos 15, 28 e 29. Foram para lá Judas, né, chamado Barsabás, filho do sábado. Esse nome também foi ali Silas, que é o nome semítico, Silvano,
em latim, né? Judas e Silas ficaram ali alguns dias exortando, pregando, né? E versículo 32 fala de que eles estavam consolando os irmãos, essa palavra grega, paracleses, consolação ou exortação. Eles foram ali levar algo de Deus para fortalecer a igreja de Antioquia. Havia uns atrevidos que estavam pregando coisas que a liderança da igreja não tinha autorizado, né? E estavam causando transtorno, querendo tirar os irmãos da graça, voltar para a lei. Os verdadeiros pregadores são homens como Paulo e Barnabé, que estavam expostos, versículo 26, Atos, capítulo 15, versículo 26, exposto por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo. Exposto é uma palavra grega que quer dizer paradedokose, entregar. Foi uma entrega geral que eles fizeram. Eles ficavam no meio da multidão pregando, às vezes levavam paulada, varada, surras, mas eles estavam lá entregues, estavam expostos, eles estavam pregando, né? Paradedokose, palavra grega, paradedokose é uma entrega que se faz total para fazer a obra de Deus, ficar exposto aos perigos, às humilhações, às críticas, perseguições, blasfêmias, murmurações, etc. Né? Eles fizeram isso, eles ficaram expostos. Paradedokose, ficou exposto por causa de Jesus Cristo, da sua palavra, né? Nós vemos que vai começar aqui a segunda viagem missionária de Paulo, só que Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. Essa palavra desavença no grego vai ser parochusmos. Parochusmos é uma palavra que quer dizer desavença, discordância profunda, né? Teria assim um sentido médico, como o escritor de Atos dos Apóstolos Lucas, que é médico, ele é como se fosse uma febre alta. Interessante, né? Parochusmos, profunda desavença entre os enviados, os missionários. Aí como foi resolvido? Paulo levou Silas e seguiu para Síria e Sicília, e Barnabé levou João Marcos e foi para Chipre. Então, Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos, mas a reunião chegaram à conclusão de que seria melhor assim. Paulo levava Silas e Barnabé levava João Marcos. Capítulo de número 16, pode ser aqui o ano de números 49 ou 50. Paulo chega ali em Derbe e ele encontra ali Timóteo, né? Filho de mãe judia, mas de pai grego, né? E por causa disso foi preciso haver circuncisão, que houve um desconforto ali entre os irmãos que não compreendiam bem ainda a doutrina. E o Espírito Santo, ele resolveu aqui dar uma guia para os irmãos missionários. Eles foram a Frígia, a Gálata, mas não foram permitidos entrar neste momento aqui na Ásia, né? A carta de Plínio, em 112 depois de Cristo, mostra que os missionários estiveram em outro tempo lá na Ásia e tiveram sucesso, sim, mas neste momento o Espírito Santo não lhe permitiu, né? Paulo foi nesta caminhada aqui. Em determinado momento ele chega na Samotracia, né? Uma ilha de altas montanhas, no meio do caminho para Neápolis, né? A moderna Kavala, a 15 quilômetros de Filipos, né? Depois que ele chega em Filipos, né? A primeira
primeiro distrito e colônia. Ele ficou ali alguns dias pregando, né? Aqui vai aparecer uma mulher chamada Lídia. Paulo e Silas estavam procurando na beira do rio, próximo do rio, à margem do rio, um lugar para orar, porque naquele lugar ali não havia uma sinagoga, né? Paulo não era mais fariseu, não podia criar sinagoga. Agora ele estava procurando um lugar para orar nas proximidades do rio. O povo foi ver ali e uma mulher chamada Lídia, ela ouviu a palavra, Deus abriu o seu coração e ela se converteu. Ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Essa mulher era comerciante de púrpura. Púrpura é um material que se fazia, é uma tinta, né? Um tipo de um corante. E ela convidou Paulo e Silas para que ficassem na sua casa até terminarem a sua pregação ali naquela cidade, né? De repente aparece uma jovem adivinhadora, e esse espírito imundo dizia assim: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação, querendo, né, puxar o saco de Paulo e Silas. Mas Paulo percebeu, né, isso, ela foi dizendo várias vezes, né? Ela ia sempre repetindo as mesmas coisas. E Paulo foi e disse: em nome de Jesus te mando embora, te mando sair dela. E na mesma hora ela ficou livre, né? Só que aí criou um problema. A mulher ficou livre do demônio. E aquela mulher é como se ela fosse escrava ou fosse propriedade de alguém ali na cidade que dava lucro, né, por causa das adivinhações. E os seus donos viram que tinha perdido a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça perante as autoridades. E eles foram açoitados, né? E também depois de açoitados com vara, foram presos com os pés no tronco. E Deus vai fazer aqui uma grande maravilha, porque quando eles estão ali por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam, né? E os outros presos só ouviam, né? Perto da meia-noite tá lá. E de repente veio um terremoto. E as cadeias se soltaram, as prisões que estavam neles. E o carcereiro ficou apavorado, né? Puxou a espada querendo suicidar-se. E Paulo disse: não faça tal, porque todos estamos aqui, né? Ninguém fugiu, ficou todo mundo ali aguardando. E o homem perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aquele homem lavou ali as feridas deles, os açoites, né? Ele foi batizado, aquele homem foi batizado com todos os da sua casa. E, consequentemente, ele foi levado aos oficiais, por oficiais, né? E aqueles homens mandou que os missionários saíssem em paz, né? Porque sabiam também que Paulo, ele tinha uma cidadania, né? Ele tinha dupla cidadania e isso favorecia ele, né? Ele, sendo romano, ele não poderia ser castigado daquela forma, porque Paulo tinha comprado aquele negócio, aquele direito de cidadão romano. Então, meu irmão, minha irmã, a caminhada de Paulo é uma caminhada extraordinária, de altos e baixos, cheio de defeitos, açoites, problemas. Chega num canto, alguém bate nele, chega no outro canto, alguém apedreja ele, mas sempre o que parecia problemas, né, se transformava em curas, milagres, efeitos sobrenaturais do poder de Deus.
E que hoje nós precisamos ter missionários, pastores dessa forma, que prega, que cura, que salva, liberta, transforma, que não interessa o tamanho dos problemas que você vai enfrentar, porque hoje está cheio de pastorzão, mocinha, pastorzão cheio de credencial. Não vou fazer isso não, porque isso incomoda as autoridades. Mocinha, só sabe gritar com a igreja, só sabe oprimir a igreja. Lá do seu microfone, lá da sua cadeirona central, lá naquela poltronona que parece o rei Nabucodonosor, fala, não, isso aqui é eu que mando, é eu que domino. Você oprime a igreja e não tem coragem de pregar o evangelho, a palavra de Deus da verdade, a palavra verdadeira, bíblica. Você não tem coragem de dizer às autoridades. Você não tem coragem de dizer que é pecado fazer lambança nos processos judiciais. Você não diz que é pecado ter propina no meio político, que os militares têm que agir de maneira correta. Você não tem coragem, né, pastorzão? Você só tem coragem de disciplinar os irmãos humildes aí, bota no banco, passa 6 meses, 1 ano. Você é um infeliz que tem que se converter, pastor. Você ainda nem crente não é. Inventaram essas coisas aí, mas Deus não se agrada disso. Deus, Ele pede para você se converter e pregar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este vídeo corrige, então, os erros de imagem do outro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.